desmatamento nos biomas do Brasil apresentou uma queda de 12% em 2023, segundo o relatório anual do MapBiomas, apresentado nesta semana. Essa foi a primeira diminuição desde 2019, quando Jair Bolsonaro assumiu a presidência. As informações sobre essa região chegam para fora do Brasil de forma bastante distorcida, como se nós fôssemos os grandes vilões no que se leva em conta a preservação da floresta e sua destruição, coisa que não existe. Entre 2019 e 2022, durante o mandato de Bolsonaro, a área derrubada atingiu 35 mil quilômetros quadrados, maior do que os estados de Sergipe e Alagoas juntos. Na comparação com os 4 anos anteriores, esse aumento foi de quase 150%. No último ano do governo Bolsonaro, o desmatamento da Amazônia atingiu o pior índice dos últimos 15 anos. Um mapeamento feito via satélites do Instituto Amazon mostra que a floresta perdeu uma área equivalente a 3 mil campos de futebol por dia em 2022. Com a mudança para o governo petista, temas ligados à questão ambiental ganharam mais atenção, especialmente pela presença de Marina Silva como ministra do Meio Ambiente e Mudança do Clima. Ela defende levar a agenda ambiental de maneira transversal entre os ministérios. A política ambiental será tratada de forma transversal. Todos os ministros terão obrigação com a questão climática. Não é o ministro do Meio Ambiente, sabe, ser o único responsável a ficar brigando com os outros ministros. Não. A política será responsável de todo, do presidente ao ministério menor. Em um ano, a abordagem deu resultado. A queda no desmatamento, vista neste relatório anual do MapBiomas, ocorreu principalmente pela redução na destruição na Amazônia, mas também na Mata Atlântica e no Pampa. Outro dado positivo do relatório mostra que a perda de vegetação nativa caiu no ano passado nas unidades de conservação e terras indígenas. Entretanto, houve aumento da devastação no Cerrado, Pantanal e Caatinga. Enquanto as atenções do mundo se voltam à Amazônia, o Cerrado é visto por alguns pesquisadores como o bioma mais ameaçado do Brasil e talvez do planeta. Ainda assim, as leis de proteção ambiental são bem mais frouxas para essa área de savana. O Cerrado ultrapassou pela primeira vez em 5 anos a devastação na Amazônia. Foram 1.110.000 hectares derrubados na savana brasileira, um aumento de 68%. Enquanto o bioma amazônico perdeu 454 mil hectares em 2023, tendo queda de 62% em relação ao ano anterior. Juntos, os dois biomas representam 85% da área desmatada no país no último ano. O governo promete lançar planos de proteção aos biomas. Quase metade da perda de vegetação ocorreu na região chamada de Matopiba, que abrange a fronteira entre Maranhão, Tocantins, Piauí e Bahia. O desmatamento nessa área vem crescendo ano após ano, com aumento de 59% de 2022 a 2023. Isso se deve ao avanço da agropecuária, que em 2022 aumentou 14 milhões de hectares, chegando a 25 milhões de hectares, equivalentes a 35% do território. Uma pesquisa recente mostrou que os rios do Cerrado perderam 15,4% da vazão de água entre 1985 e 2022 por causa do desmatamento e das mudanças climáticas. Vale lembrar que isso acaba prejudicando a própria eficiência agrícola do Cerrado, ao dificultar a irrigação das plantações. Ao Estadão, o secretário extraordinário de Controle do Desmatamento e Ordenamento Ambiental Territorial do Ministério do Meio Ambiente, André Lima, afirmou que os dados do MapBiomas são convergentes com o mapeamento feito pelo Ministério. Ele aponta que, de um lado, há o êxito das ações de combate na Amazônia e, de outro, o desafio representado pelo desmatamento no Cerrado e Caatinga.
O governo promete lançar os planos de proteção da Mata Atlântica, Pantanal, Caatinga e Pampa até setembro, levando ações já adotadas na Amazônia para os demais biomas. Afinal, como reverter esse aumento desenfreado do desmatamento no Cerrado? É possível mirar o desmatamento zero na Amazônia? Sobre estes temas, vamos conversar com Anne Alencar, coordenadora da equipe Cerrado e diretora de ciência do IPAM, que é o Instituto de Pesquisa Ambiental da Amazônia. Olá, Anne, tudo bem? Seja bem-vinda. Olá, obrigada pelo convite, é um prazer estar aqui com vocês. Anne, a falta de uma proteção legal, jurídica, mais rigorosa no Cerrado é o que ajuda a explicar o motivo do bioma liderar esse índice de desmatamento em 2023, ultrapassando a Amazônia, Anne? Olha, esse é com certeza um dos motivos. Quando a gente compara, por exemplo, com a situação da conservação, do nível de conservação que uma área privada tem que ter na Amazônia, com o nível de conservação que uma área privada tem que ter no Cerrado, né, legalmente, a gente vê que no Cerrado é muito menos, as áreas são muito possível de conservação, ela é muito menor, então muito mais restrita a conservação no Cerrado, e isso é um dos elementos com certeza. E quais outros elementos você apontaria também para esse aumento constante do desmatamento no Cerrado? Sim, outros elementos que têm a ver com a proteção legal passam pela questão da segurança, vamos dizer assim, né, do investimento no desmatamento. Na Amazônia, por exemplo, numa situação onde a governança estava muito enfraquecida, então o desmatamento ele explodiu principalmente em áreas públicas. E essa explosão, ela não deixava de ser um investimento, né? E esse investimento ele tinha um risco menor quando a governança não era tão, vamos dizer, boa, né? Ou não tinha uma governança que estava sendo destruída ali nos governos anteriores. No caso do Cerrado, quando a gente tem um fortalecimento da governança ambiental, principalmente na escala do governo federal, aí eu acho que houve uma migração de investimentos para regiões onde esse investimento pudesse ser legalizável. E essa questão de poder ser legalizável, ela é muito mais possível, vamos dizer assim, no Cerrado, onde a legislação ambiental, né, no caso o Código Florestal, que rege o quanto das propriedades privadas podem ser desmatadas legalmente, ela é bem mais permissiva do que a Amazônia. Bom, a região que é o grande vetor, né, pelo que é apresentado no relatório desse desmatamento é o chamado Matopiba, né, que compreende ali os estados de Maranhão, Tocantins, Piauí e Bahia. Anne, o que exatamente está acontecendo nessa região? Tem a ver com produção agropecuária? Essa região do Matopiba, ela é uma região de expansão da área de produção, principalmente da produção de grãos. E também é a região do Cerrado que tem mais vegetação nativa. Então é natural que seja uma nova frente de expansão e frente do desmatamento, é porque é onde tem realmente mais vegetação nativa para ser desmatada. Mas também essa é uma região onde, nas últimas décadas, né, basicamente, essa região ela vem se consolidando como um polo de produção, principalmente de grãos, né? Então tem toda uma infraestrutura que tem se estabelecido na região, muitos silos, algumas rodovias sendo recapeadas, né, e uma infraestrutura ali rodoviária boa. Então isso tudo faz com que realmente a atividade, né, agrícola de larga escala se estabeleça ou tenha as condições de se estabelecer nesse lugar. Se com a condição de uma legislação favorável, aí realmente aí não tem nada que impeça o desmatamento de acontecer. Mas, e aí eu acho importante a gente frisar isso, não quer dizer que
porque a legislação, porque o Código Florestal aponta que uma propriedade no Cerrado, fora da Amazônia Legal, pode ser desmatada até 80%, ou, né, dentro da Amazônia Legal, mas no Cerrado da Amazônia Legal, pode ser desmatada até 65%, não quer dizer que isso seja legal, né? Existem vários procedimentos para que isso seja legal. E aí o caminho é legislativo, é mudança de leis via Câmara e Senado Federal, Anne? Olha, eu acho que antes da gente trabalhar com a questão da mudança da lei, pode ser difícil, né? Até com o Congresso que a gente tem que trabalhar entendendo o que realmente é legal e ilegal. E por que eu falo isso? Quando a gente fala que o Código Florestal é permissivo, a gente está assumindo, né, que grande parte da área do Cerrado é ocupada ou é delimitada por áreas de propriedades privadas, né? Aí eu pergunto, será que é isso mesmo? Porque a gente usa em uma parte para fazer essa afirmação, a gente usa o CAR e as bases do CIGEF, do INCRA. Mas o CAR, ele é instrumento voluntário, assim, você vai lá na página e coloca lá sua propriedade. Então, isso tem que ser checado. Eu diria que antes da gente dizer assim, olha, a gente só vai conter o desmatamento do Cerrado se mudar a legislação, antes disso a gente precisa entender se a estrutura fundiária do Cerrado é realmente essa, onde a maioria, né, é ocupada por propriedades privadas, porque pode ser que uma parte dessas áreas que a gente acha que são áreas privadas, na realidade são ocupações ilegais e estão desmatando ilegalmente. A segunda coisa, eu acho que é a gente entender se realmente essas autorizações de supressão de vegetação nativa que dão essa condição de legalidade ao desmatamento, se realmente elas procedem. Uma coisa é você ter o polígono bem desenhado e o órgão estadual acolhendo esse polígono, verificando se não está dentro da reserva legal, né? A outra coisa é você ter um ponto dentro de uma propriedade dizendo que vai desmatar 5.000 hectares e não dando um período. Então, tem várias coisas nesse processo de licenciamento da supressão da vegetação nativa ou de licenciamento do desmatamento que precisa ser melhorado e precisa ter uma comunicação desse processo de licenciamento com as plataformas, por exemplo, do governo federal, né, com o Sinaflor, né? A gente precisa ter, aí eu diria que a questão da transparência dessas autorizações é um elemento fundamental para que isso possa ser usado para desestimular o desmatamento ilegal. Por exemplo, hoje, os bancos já utilizam os dados de desmatamento, de autorização, né, de desmatamento, na sua decisão se vão dar ou não crédito. Se os estados conseguirem se comunicar com um banco de dados único, que é o Sinaflor, colocando lá as autorizações, assim fica mais fácil para todo mundo, né, verificar se essas autorizações são autorizações boas, né, ou se não. E os bancos poderem utilizar essas autorizações para realmente darem crédito para aqueles que estão seguindo a lei. Que antes da gente entrar numa batalha para mudar, né, o Código Florestal num Congresso que provavelmente seria muito contra isso, sim, eu acho que a gente poderia trabalhar nessas frentes, de entender a regularização, como que está, né, a estrutura fundiária do bioma e como melhorar o processo de licenciamento. Anne, os problemas, né, do desmatamento no Cerrado, como você bem apresentou aqui para a gente, são similares ao que está ocorrendo na Caatinga e no Pantanal também, que aumentaram também o desmatamento?
Olha, eu acredito que sim. No Pantanal, inclusive, tem sofrido bastante com desmatamento recente, já sofre com desmatamento na borda, vamos dizer assim, do bioma, que ainda no Cerrado, que tem um impacto grande, né, para a planície do Pantanal. Mas hoje, algumas áreas do Pantanal, inclusive, estão sendo drenadas e sendo também desmatadas para a expansão aí da produção de grãos. Então, isso é um problema, acho que precisa ser olhado, né? No caso da Caatinga, o que a gente tem visto é que tem um aumento aí das áreas desmatadas na Caatinga para instalação de áreas de produção de energia renovável, né? Tanto a parte de energia eólica quanto energia solar. Eu acho que a gente precisa entender esses processos e entender realmente a legalidade de tudo isso. Então, eu bato nessa tecla que ali é o primeiro ponto, porque se a gente consegue saber, por exemplo, que a maior parte desse processo, né, de conversão da vegetação nativa, ou dessa onda de desmatamento crescente nesses biomas, principalmente no Cerrado, é uma coisa ilegal, a gente tem como usar os instrumentos de comando e controle para combater isso. Agora, se a gente entende e consegue saber isso, né, de forma quantitativa, que a maioria desse desmatamento é legal, assim, a gente tem que trabalhar outros instrumentos para coibir esse desmatamento, para reduzir esse desmatamento. Que aí ele não vai ser o comando e controle, né? Vão ser incentivos para produção em áreas que já foram desmatadas, vão ser outras coisas, né? Então é por isso que é fundamental a gente entender a legalidade do desmatamento. Só para a gente fechar, Anny, o quanto é importante a gente olhar para esse quadro de como estamos evoluindo ou não na questão do desmatamento no Brasil, com os recentes problemas de extremos climáticos no país, como enfrenta atualmente o Rio Grande do Sul? Olha, é fundamental. O clima no mundo está mudando, os extremos climáticos, estamos vivenciando esses extremos climáticos, e a condição e a qualidade da vegetação nativa é um apoio para que a gente sofra menos esses impactos. Se você pensa bem, assim, na questão das ondas de calor, imagine as ondas de calor numa cidade pouco arborizada, né? Ou as ondas de calor numa propriedade totalmente descampada, né? No centro do Brasil. O impacto dessas ondas de calor vai ser muito pior numa área totalmente descampada, numa cidade sem nenhum tipo de vegetação. Agora, você imagina o impacto de chuvas torrenciais em uma área sem vegetação nenhuma, né, sem vegetação ao longo dos rios, que ajuda a absorver essa água ali de uma forma mais lenta, consegue fazer com que ela penetre no solo e dali, né, faça todo o seu processo que vai alimentar os rios, ao invés de uma situação onde a chuva torrencial numa área totalmente desmatada, aí você tem ali aquela água sendo levada diretamente para os rios, juntamente com um monte de sedimentos e causando aí enxurradas, e, enfim. Enquanto que se você tivesse ali a vegetação nativa, principalmente ao longo dos rios, você teria aquela água infiltrando de uma forma mais lenta, chegando ao solo, podendo infiltrar no solo no seu tempo e, eventualmente, indo, né, alimentar o lençol freático, que iria alimentar os rios. Então tem um processo de demora, assim, né, da água chegar nesse estágio que é aquele estágio que realmente vai aumentar o nível dos rios de uma forma muito rápida. Então a manutenção da vegetação nativa, ela é fundamental para esses processos, né, que fazem parte do ciclo hidrológico. E se a gente tira
essa capa, né, a gente corre esses riscos que a gente tem visto, né, que é o risco, no caso de muita chuva, de ter enxurradas, no caso de seca extrema, de ter um aumento de temperatura para além daquela seca ou além daquela onda de calor. Então, e ter tempestades de areia, né, de terra, como a gente viu recentemente. Então, é isso. Eu acho que a gente tem que entender que a vegetação nativa do Brasil, ela está ao nosso favor, né? Ela não está contra nós, né? Ela está a favor da produção agrícola brasileira. Ela não está contra a produção agrícola brasileira. Então, enquanto a gente não entender isso, não absorver isso, a gente vai continuar, né, nesse processo de desmatamento, sem entender que a gente está, na realidade, abrindo mão de uma fonte de serviços ecossistêmicos que são importantes para a nossa própria vida e manutenção das atividades que a gente realiza. Perfeito, nós ouvimos aqui Anne Alencar, coordenadora da equipe Cerrado e diretora de ciência do IPAM, que é o Instituto de Pesquisa Ambiental da Amazônia, a partir desse relatório anual do MAP Biomas apresentado nesta semana. Anne, muito obrigado pela entrevista, pelos esclarecimentos e até uma próxima. Obrigada a vocês, um abraço. Estadão Notícias. E este foi o Estadão Notícias de hoje, quarta-feira, 29 de maio de 2024. A apresentação foi minha, Emanuel Bonfim. Na produção, edição e roteiro, Gustavo Lopes, Jefferson Perleberg e Gabriela Forte. A montagem é de Moacir Biasi e o nosso e-mail podcast@estadão.com. Um abraço para você e até mais.